Livro de Gênesis, capítulo 34, Gênesis 34, mantém aberta que a gente depois vai para o 35, tá legal? Em Gênesis 34, nós vamos ler apenas o versículo 30. Quem encontrou Gênesis, diga bem. Gênesis, capítulo 34, versículo 30, diz assim. Gênesis 34, 30, ok? Então, Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles se juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Capítulo 35, no versículo 1 ao 6, diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Versículo 2, disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Versículo 3, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Versículo 4, então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Versículo 5, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Amém? Então, essa situação aqui, o primeiro versículo lá do capítulo 34, 30, Jacó, ele fala para os filhos, né? Por quê? O que aconteceu aí? Que entrou Jacó em desespero e viu que a família dele ia ser morta, não só a família, mas todos que ali estivessem com ele. Por quê? Uma das filhas de Jacó foi violentada por um dos rapazes lá que se apaixonou lá por ela, mas pegou a força, e quando isso chegou até Jacó, Jacó ficou angustiado, escondeu dos filhos, temendo que acontecesse o mal, porque eram vários filhos, né? E aí, irmãos da moça, e aí o que aconteceu? Não deu jeito. Quando os irmãos voltaram de uma atividade, souberam, a Bíblia só fala que eles souberam, não se sabe quem falou, eles souberam dessa atrocidade. E ali entrou no coração deles um ódio muito grande por esse povo que fez isso com a irmã deles e tudo mais. E aí, o pai do rapaz que fez essa atrocidade vai lá e fala com Jacó, e fala: pelo amor de Deus, né, o meu filho errou, mas nós queremos fazer aliança com vocês, nos permita a gente juntar os nossos povos, e a gente vocês vão poder casar com as nossas filhas, e a gente casa com as filhas de vocês, e dê a sua filha ao meu filho, ele vai assumir, aquela coisa toda. Ele veio em tratado de paz. E Jacó ali começa a ceder para ele a possibilidade de que acontecesse essa aliança, e assim foi feito, e eles iam conseguir viver em paz diante dessa situação. Porém, os filhos de Jacó, sem que eles soubessem, foram lá e conversaram com os rapazes e falaram: não, tudo bem, a gente aceita. Porém, vocês não podem fazer aliança conosco porque vocês não são circuncidados, não tem aliança com Deus. Teria que fazer um ato no corpo, circuncidar, para poder ter ali participação com Deus, para poder fazer parte com a gente. E assim eles fizeram. Os homens que estavam ali naquela reunião decidiram se circuncidar.
Quando circuncidava, arranca-se um pedaço de um órgão do corpo do homem e eles ficaram com febre. Naquela época, inflamava. Naquela época, a cura era muito mais complicada. Não tinha antibiótico para tomar e nem nada para passar. Então, eles tinham que esperar mesmo ali. A Bíblia diz isso bem claro. Eles estavam com dores, provavelmente com febre, né? Ali naquele estado, vários homens estavam assim. E quando eles estavam nesse estado, os filhos de Jacó foram lá e mataram todos aqueles homens. Jacó sem saber de nada, Jacó achando que já tinha resolvido o problema, vêm os filhos e causam esse problema. E aí foram dois, Levi e o outro irmão, e depois os outros irmãos, quando souberam, foram lá, saquearam a cidade, pegaram as mulheres, tipo assim, cometeram a maior barbaridade. E aí é onde no capítulo 34, aí você vai entender por que Jacó agora fala no 30, capítulo 34, versículo 30. Então Jacó disse a Simeão e Levi, que foram os dois que foram lá matar os homens: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e ferezeus, ou seja, eram dois povos que viviam naquelas terras, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles se juntarem às suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Então você vê que Jacó estava diante de uma situação muito terrível. Uma situação, imagine, seus filhos vão lá e matam uma porção de gente, você está em casa sem nada, só que você não está sozinho, você está com seus filhos, mulheres e crianças e o povo. Olha que problemão. Porém, Jacó busca Deus, e aí Deus vai lá no capítulo 35, logo no versículo 1, e diz: Deus disse a Jacó, suba a Betel. Aí Deus começa a dar algumas ordens. Então, nesta manhã, o Senhor quer dizer para mim e para você que todas as vezes que a gente estiver diante de alguns problemas, e aqui nós temos um problemaço, eu não sei qual é o seu problema. Para nós, o nosso problema é o maior. Você está com problema com filho, com filha, com marido, com esposa, problema financeiro, problema de saúde. Cada um tem os seus problemas. Olha para esse problema. Porque a saúde, você vai fazer o processo, vai fazer o tratamento, vai buscar ajuda. Questão filho, filha, você vai pedir sabedoria a Deus, você vai... Agora você está na tua casa, teus filhos vão lá e arrumam a maior treta com um povo que é guerreiro, e a morte está vindo a galope para te matar, e não só você, mas exterminar toda a sua família. Então aqui a gente não está falando de uma doença, de um problema financeiro, de uma adversidade com filho, com filha, com pai, com mãe. A Bíblia, eu amo a Bíblia porque ela sempre coloca um patamar bem alto mesmo. O que Jó passou é um patamar que você nunca mais viu alguém passar por tamanha coisa, né? De perder todos os filhos, 7, perder tudo que tem e ir para a lona se coçando com caco. Nós temos alguns problemas de pessoas que perderam 1, 2 pessoas da família, mas todo mundo 7 e perder tudo que tinha e voltar à estaca zero. Então a Bíblia sempre ela vai colocar para quê? Para que a gente entenda de uma vez por todas que os nossos problemas, por maior que eles sejam, eles não são tão grandes como Deus já resolveu problemas grandes. Lembra na Páscoa, quando eu preguei sobre o sofrimento de Jesus? Se você pegar tudo que Jesus passou, uma ou outra coisa você também passou. Mas você nunca foi chicoteado. Quem está entendendo essa linha de raciocínio, diga amém. Então, quando eu vejo isso, eu olho para o meu sofrimento de outra forma. Quando eu olho para isso, quando eu olho para a palavra de Deus, vendo Jacó desesperado, uma família dele para morrer, e de repente, por ele ser um homem de Deus, e Jacó foi pecador, Jacó é aquele, tá, gente? Aquele já está velho, já está de idade, já está maduro, mas Jacó é aquele que Deus teve que ter um encontro com ele lá na pedra, através do anjo, para mudar a sorte dele. Jacó era da pá virada. Porém, Deus vai lá e dá algumas ordens a Jacó. E por isso que o tema é 4 ordens de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, nos momentos difíceis da vida,
Deus ele sempre vai nos dar direção. E aqui eu vejo Jacó desesperado, Deus entrando e dando ordem a Jacó para fazer coisas. Deus não falou assim, ó, eu vou matar todo mundo. Não, ele primeiro falou assim, ó, faça isso, isso e isso. A primeira coisa que eu aprendo é que todas as vezes que a gente tiver numa situação, seja ela qual for, de Deus, a gente sempre terá instrução, orientação, ordens. Sempre Deus vai dar a direção. Sempre Deus vai fazer algo que vai te direcionar para sair da situação que você está. Só que o ser humano ele tem, por natureza pecaminosa, a tendência da defesa, da autorreação, da autonegação. Eu vejo na Bíblia todos os homens e mulheres de Deus que passavam por situações, quando eles estavam na situação, eles consultavam o Senhor, ou um sacerdote, ou um líder espiritual. Moisés ficava lá o tempo todo, atendendo o povo. Vou tirar aqui, irmão, senão eu não vou conseguir. Isso, obrigado, irmão Eduardo. Isso, perfeito. Aí, Moisés ficava atendendo, as pessoas iam a Moisés, as pessoas foram a Salomão, quando aquelas duas mulheres estavam brigando. Então, eu vejo a Bíblia o tempo todo nos instruindo a buscar orientação, buscar uma direção. Vai a Deus, mas Deus sempre vai levantar pessoas para te orientar, para te instruir. E no meio disso vão vir ordens, vão vir orientações, vão vir direções. Então, nesta manhã, vamos inclinar o nosso coração para isso. A primeira ordem de Deus é: levante-se. A primeira coisa que ele fala é: levante-se. Deus quer uma nova postura. Vocês fizeram tudo isso, vocês fizeram o que fizeram. Agora, não adianta chorar pelo leite derramado. Vamos levantar e vai para Betel. Agora começa um processo de tratamento. Olha que interessante. Qual é o certo? Se eu estou com um problema, é Deus resolver o meu problema. Se Jacó estava com um problema, qual era o certo? Deus ir lá e resolver o problema de Jacó. Deus não resolveu primeiro, ele vai resolver. Mas primeiro Deus trata com a pessoa. Aí Deus olha para ele, Deus podia falar: Jacó, fique tranquilo, Jacó. Teu problema está resolvido porque você é meu servo. Não. Sou eu e você. Levanta e vai para Betel. E aí, quando Deus fala isso, Jacó estava prostrado fisicamente por causa dessa notícia, mas e também espiritualmente, psicologicamente. Imagine, ele com mulheres e crianças, e naquela época eram algumas mulheres e muitas crianças. Só a Bila deu uns 6 filhos para ele. A Lia deu mais não sei quantos. Tinha uma renca de filhos Jacó. Né? Deles vieram as tribos de Israel. Só 12 aí estão garantidos. Fora mulheres, crianças e os bens dele. E aí Deus vai lá e fala para ele. Por quê? Ele ficou prostrado. Imagine a preocupação. Um filho seu vai lá, arruma uma treta lá com os coordenadores de Campo Grande. Né? Entenda-me se é que você me entende. Os coordenadores de área. Né? E aí arruma uma briga e você está em casa assistindo uma pregação e de repente vem a notícia, ó, seus 2 filhos foram lá e arrumaram uma confusão. E aí Jacó está fisicamente, emocionalmente abalado. Ele está com essa notícia e aí Deus vai lá para ele. Naquele momento de dificuldade, Deus não queria ver Jacó prostrado diante da dificuldade. A primeira coisa que você tem que aprender, quando você tiver com problema, Deus não vai resolver o seu problema de imediato. Ele vai tratar com você. Porque se ele resolver o teu problema e não tratar com você, você vai voltar a ter problemas. Ou quando você tiver um problema, você não vai saber nunca aprender sobre o problema. Imagina o Jacó e vai até Deus pedindo ajuda e Deus vai lá e fala, ele fala, ó, estou com um problema aqui. Faça isso e isso e isso. Não, Senhor, eu estou com problema, me ajuda aí. Resolve o meu problema. Não. Levanta,
pega tudo que você tem aí e vai para Betel. Aí Deus dá uma instrução certeira. Faça isso. Vá para tal cidade. E aí a primeira coisa é, Deus não quer que a gente fique prostrado diante das dificuldades, mas Deus quer que a gente seja valente diante de uma situação. O que a gente vê é Jacó falando, não tem o que fazer. Eles são fortes, eles vão vir, eles vão me arrebentar, eles vão matar todo mundo. Vocês me arrumaram um problemão, tá aqui, ó. Jacó, a primeira declaração dele depois da treta foi isso. Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dessas pessoas. E aí você vê Deus mandando eles se esforçar, levantar, sair da situação e ir para um lugar. A gente vai saber Betel, mas o que é isso? Por que Deus mandou ele ir para Betel? O que é Betel? O que é Betel para mim e para você? E aí, ou seja, a primeira lição de Deus para a tua vida hoje é: não importa o tamanho do problema, não importa se é financeiro, qual a área, que eu tenho certeza, irmãos, no mínimo dessa mensagem de hoje, você vai sair daqui entendendo que os teus problemas não chegam aos pés desse aqui. Porque aqui, na verdade, sabe qual era o problema aqui? Sentença de morte. E sentença de morte, meu irmão, só um milagre. E aí, a primeira ordem é: se levanta e sai. Não fica prostrado. Não fica prostrado. Vai para um lugar. Vai para um lugar. O lugar é esse aqui, X. A segunda ordem: vá até Betel. Deus quer te dar uma direção. Deus, ele fala especificamente, ele poderia ter mandado Jacó com o povo, com a família, para qualquer outro lugar. Mas Deus dá uma direção. Vá para tal lugar. Se Deus mandou ele ir para tal lugar, é porque Deus sabia que aquele lugar seria o lugar ideal, o lugar perfeito, no mínimo, para que ele passasse aquela situação. E aí eu vejo um Deus, e eu aprendi isso, e tento, a palavra certa não é se dizer tento, porque quem tenta não consegue, mas pela dureza do coração do povo, eu tenho que dizer tento. Porque eu aprendi com Deus a receber orientações diretas. A, numa situação X, eu me submeter a Ele para Ele dizer, olha, faça isso. Haja dessa forma. Vá para tal lugar, faça tal coisa, haja dessa forma. E aí, quando ele fala, vá a Betel, até aqui eu não estou vendo Deus resolver o problema dele. Até aqui Deus não está nem citando o problema dele. E aí Deus vai lá e fala, porque para que Deus, olha só, para que a bênção de Deus se manifeste, você precisa estar atento à direção que Deus está te dando. As pessoas, quando está com problema, geralmente você pensa muito no problema. Às vezes a gente está conversando com uma pessoa, né? Não sei o quê. Já conversou com alguém assim? A pessoa vem falar um problema para você. Aí você começa a orientar a pessoa fica te olhando, daqui a pouco ela vem, mas aí ela vai lá e fala do problema de novo. Mas ele fez isso. Isso acontece muito com questão de casal, né? Você está orientando ali, e aí você já está dando a direção, olha, não faça assim, isso aqui está dando errado, isso aqui você tem que fazer dessa forma. Mas ele fez isso aqui também. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? E você hoje está aprendendo junto comigo. Não foque no problema. O que eu posso fazer? Aí Deus vai lá e fala, faça isso, faça isso. Deus vai sempre usar pessoas, ou Ele pessoalmente vai te orientar. Esteja aberto mais à orientação, à instrução, à exortação, seja da forma ou as ordens de Deus, do que o problema. Quando o filho pródigo ele volta para o pai, o filho pródigo, ele não só arrumou um problema para ele, como ele arrumou um problema para o pai. Porque mexeu com a autoridade do pai, né? O filho chegar e falar, o senhor não é mais meu pai, eu agora quero meu dinheiro. Ainda mexeu na herança, isso criou um problema para o filho. Você viu que o irmão dele estava com o coração cheio, né? A reação do irmão do filho pródigo estava de quem estava com o coração cheio, ficou chateado, não ficou feliz pelo irmão ter voltado. Por quê? Ele fez isso tudo e agora ele está voltando com a cara lavada aí. Qual foi a atitude do pai? Nem tocou no assunto. O filho vem e diz, pequei contra o céu e contra ti somente. E aí ele vai com o discurso dele que não é mais digno e tal.
Eu observo isso no texto. O pai vai lá, manda trazer o anel, coloca o anel, manda trazer a roupa e manda fazer uma festa. Em momento nenhum você vê Deus falando assim, tá vendo, você fez isso. Deus nunca vai lidar com o problema, ele vai lidar com você. Quem está entendendo, diga amém. Deus, ele não vai, a gente vai até Deus pedindo para ele resolver o nosso problema. Ele quer resolver a gente. Porque se ele resolver a gente, você vai ver que lá na frente ele vai resolver o problema lá. Primeiro ele trata, e até aqui ele manda se levantar, manda ir para uma cidade que não tem nada a ver com o teu problema. Talvez eu vou te dar uma orientação aqui, como estou te dando pela palavra, ou num gabinete, que você pode achar que não tem nada a ver com o problema. Pastor, eu estou com problema financeiro. Talvez você espere que eu vá pegar o dinheiro e pagar a tua dívida. Não é assim? Mas talvez as ordens que eu vou te dar, as orientações que eu vou te dar, vão te tirar da situação, vão te ensinar alguma coisa, e Deus vai entrar na situação, até para não ficar aquilo de que quem resolveu o problema foi você ou fui eu. Você vai ver Deus entrando na situação e resolvendo a tua causa. Mas o que vai determinar nessa história é a atitude. E aí eu vejo ele pegando o pessoal com o maior trabalhão, mesmo no estado depressivo, e vai fazer uma viagem. Gente, viagem naquela época. Quem aqui já saiu com criança, 2, 3 crianças para um shopping? Para um zoológico? Foi para Campo Grande com a criança. Como é que criança faz no meio do caminho? Estou com sede, estou cansado, quero o colo. Você foi de ônibus, você foi de Uber, você foi de van. Naquela época não tinha nada disso. Como é que viajava, gente? A pé, com sombrinha, né? Tinha sombrinha naquela época? O sol era mais frio do que agora? Era no deserto. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus nada mais bota outro problema diante de Jacó, na nossa visão. Mas Jacó, ele obedece. E olha isso. Para que a bênção de Deus se manifeste, você precisa estar atento à direção que Deus está dando. Quando estamos na direção de Deus, por mais espinhoso que seja o caminho, podemos ter a certeza de que a vitória é certa. Por mais que a orientação de Deus não seja o que você quer, se eu falar para você, irmão, está na luta, vem para a igreja. Vem buscar Deus aqui, é você que tem que buscar, não sou eu não, irmão. Tá vendo, pastor? Eu falei que ele está com problema e o pastor mandou vir para a igreja. Obedeça. Faça. E aí, Deus vai, quando Betel significa casa de Deus. Deus manda ele ir para um lugar chamado casa de Deus. Você sabia a importância da igreja como instituição, como povo reunido, é muito importante no mundo espiritual. Porque em nenhum lugar da terra vocês vão ter a energia que se tem neste lugar. E quando eu falo de energia, é de um grupo de pessoas, tem um grupo de pessoas aqui, voltadas não para um show de um cantor famoso secular, não estão sendo ministrados por uma música secular, não estão aqui diante de um show de comédia, porque quem vai em um grupo, um show de comédia, vai para a energia de rir, se distrair, não é? Quem vai para um show de música quer extravasar, quer dançar, quer, né? É uma energia. O único lugar no hospital, quando a gente vai para o hospital, que senta lá na recepção, está cheia a recepção. Qual é a energia lá? Espiritual? Não, de dor, de enfermidade. Qualquer lugar, quando você vai no cemitério, às vezes tem sepultamento que é cheio de gente. Qual é a energia que daquela... Quem está entendendo isso, diga amém. É o único lugar que você tem, que você está, onde tem um grupo de pessoas que, na sua maioria, 99,99%, estão focados em receber uma palavra, estão ali com a alma aberta, coração aberto, com os ouvidos atentos, com a atenção específica. Então o diabo sabe disso. A igreja é fundamental, né? Eu digo como instituição, mesmo independente dos erros, independente de você se conectar com a casa de Deus. Deus não mora, ele não habita em templos feitos por mãos, mas a energia, quando nós estamos reunidos, é espiritual. É por isso que você recebe muita bênção só em estar na casa de Deus. Quando a pessoa está com um problema, o melhor lugar aí é para Betel. Betel é o quê? Casa de Deus.
Está com problema? Vem ouvir. Você pode dormir. É incrível isso. E eu que prego, eu sei disso. Eu já vi pessoas que vinham bêbada, dormiam, todo culto dormia. Todo culto dormia. Aqui, ó, nessa pilastra aqui, ó, botava a cabeça ali e dormia. Essa pessoa, ela foi totalmente transformada, porque a fé, ela vem pelo... Entrou, meu irmão, você pode não estar entendendo, entrou, vai fazer o propósito pelo qual foi ministrado. Quem está entendendo, diga amém. Então, primeiro, levante-se. Segundo, vá para a casa de Deus. Vá para Betel. Betel significa a casa de Deus, ou seja, o lugar onde Deus escolheu para se encontrar com Ele. Deus é um Deus de encontro. Deus está em todo lugar? Sim, mas tem lugar do encontro. Você não está aqui, vamos marcar no shopping lá, um café, um sorvete, vamos fazer isso aqui assim, assim, assim? Não é assim? A gente se relaciona, você pode marcar em outro lugar. Deus é assim, ele se relaciona com as pessoas, mas ele tem um lugar de encontro. É um lugar onde o assunto será específico sobre algo. Porque você está em casa, você assiste uma pregação, mas daqui a pouco você está vendo outra coisa, daqui a pouco você está fazendo outra coisa, daqui a pouco você está fazendo outra coisa. Tem alguém lavando louça aqui? Hã? Tem alguém com a televisão ligada em alguma programação? Tem alguém olhando o WhatsApp? Espero que não. Vocês estão entendendo isso? Por isso que é errado ver o WhatsApp, desde que não seja uma emergência dentro da igreja ou redes sociais, porque é a única oportunidade na terra que você tem de estar na casa de Deus, para ter ali a orientação e a instrução de Deus. Então, Betel é o lugar da intimidade, da adoração. Betel é o lugar onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Você pode derramar em casa? Sim, mas talvez a energia lá não seja o ideal. Sobre energia eu prego isso, ensino isso. Você vai num cemitério, a energia lá é tão ruim que você pode ser crente, você pode sair de lá carregado, espiritualmente falando, com dor de cabeça ou... Por isso tem que orar antes de entrar e orar para sair. Para você nada te acompanhar. Porque a energia que está lá é uma energia densa. E aí a terceira e penúltima ordem de Deus. Quem lembra a primeira ordem? Vamos ver se vocês estão ligados aí, estão dormindo. Levante-se. A segunda ordem. Levanta da situação que você está. Vá para a casa de Deus. Deus separou um lugar para você. Deus, por que Betel? Jacó falando, Deus, por que Betel? Ah, Betel, se Deus mandou ir para Betel, é porque Deus sabia o porquê. Se Deus mandou você vir para cá, eu não sei, mas você sabe o porquê. Talvez você precisava ouvir verdades, talvez você precisava de instrução, talvez você precisava de orientação, talvez você precise de exortação, talvez você precise sentar quieto e ouvir. Talvez você precise, Deus não quer que você não está numa fase para festejar, porque Deus poderia mandar você para qualquer outra igreja. Todas as pessoas, membros novos, principalmente que vêm para cá, eu pergunto, em tantas igrejas, por que você veio para cá? Em tanta igreja é muito melhor. E aí o que eu sempre ouço é quase a mesma coisa. Deus me mandou vir, ou eu cheguei aqui, já passei... todo mundo que vem para cá já passaram nessas igrejas todas aí. E elas sempre vêm com um relato e falam, não, aqui foi diferente, aqui a palavra foi diferente, o acolhimento foi diferente. Sempre tem alguma coisa que atrai essa pessoa para cá. E não é aparência, não é beleza, não é nada humano. Mas a pessoa, se ela não ficar ligado... Imagine Deus mandar Jacó ir para Betel, e quando chegar em Betel, ele decide sair de Betel. Ele fala, não, Betel aqui é muito fraca, porque Betel era uma cidade pequena. E não fazia sentido, aí vai para lá, mas se eles quiserem, eles vêm atrás da gente, vai matar a gente, de qualquer forma. O lugar onde eu estou não vai alterar. Mas quem mandou ele ir foi Deus, e Jacó, como pai, era obediente e foi. E aí Deus, ele quer que a gente permaneça no lugar que ele preparou para nós. Eu sei por que Deus me trouxe para esse lugar. Eu coloquei diante de Deus, eu falei, Senhor,
eu quero ir para uma igreja. Seria muito confortável sentar e não ter responsabilidade nenhuma. Seria confortável fazer parte do processo sem ter que meter a mão no processo. Irmãos, não existe. Talvez vocês não entendam o que eu vou falar, só quem aqui é de ministério vai entender, e eu estou indo para o final. Você sentar, mês de março para mim é delicioso. Você sentar sem responsabilidade de ter que explanar, de explicar, de fazer ali ser entendido por aqueles que estão ouvindo, a responsabilidade de você sentar e saber que tudo vai, até a parte de dízimos e ofertas, coisa boa. Só sentar é uma energia. Agora você ter a responsabilidade de atender pessoas como essa semana, a semana inteira, atendendo pessoas, visitando pessoas. Por que isso, Deus? Mas eu sei. Eu olho para a minha história e eu sei o lugar que eu estou. E sei também, eu não aguento mais, irmãos, um show gospel. Eu não aguento mais, diante de tudo que eu vivi na minha vida, e não é o que eu busco hoje, ter luz na minha cara jogada. Eu não aguento. Só se for, vai ter um evento aqui de jovem, adolescente, a gente tá com as luzes aqui para os irmãozinhos, né, se alegrar. Mas todo culto, irmãos, eu não aguento. Eu não aguento uma escuridão, irmãos. Eu não aguento. Não sei se vocês aguentam. Eu não aguento chegar num ambiente escuro. Eu posso estar ficando louco. Ou talvez não, porque muitos pensam como eu. Eu convido vocês, vou fazer uma propaganda de graça aqui. Visitem a farmácia Cumani de Vila Nova. Não tenho nada, não conheço, mas vai lá. Eu desafio vocês a contar quantas lâmpadas tem no teto. Alguém aqui já foi lá? Tem 5. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Tem umas. Aí contando ali, que tem um pouquinho ali, botar aí 15, sei lá. Dá para contar. E esse lugar fica clarão, né? Vai lá e vê que o seu pastor está ficando doido. Vai lá na Cumani. Uma farmácia enorme, maior do que isso aqui, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Só que eles têm um interesse comercial de que você veja os produtos, até para você ter ali a dor sanada pelo remédio. Você está enxergando, meu irmão. Não! Eu duvido que eles vão botar um ambiente escuro daquele. Como é que você vai chegar lá e vai comprar? Como é que o cara vai ler a receita para saber do que você está precisando? Como é que ele vai te dar o remédio certo de tantos remédios que tem lá? Quem está entendendo, diga amém. Vocês estão entendendo isso? Então, eu quero para a minha vida é luz. Eu quero para a minha vida é paz. Eu não quero não. Na hora de adorar, vamos pular, vamos bater com a cabeça no teto. Mas eu não quero isso o tempo todo para a minha vida. Imagine você estar num lugar que você é submetido a isso. É uma tortura. Eu fico imaginando as senhoras nessas igrejas para ler a Bíblia numa luz penumbre. Por que eu estou falando sobre isso? Não é sobre eles, não. E eles estão fazendo o que eles querem fazer. Eu quero que você entenda que eu sei porque eu estou aqui. Chegou uma fase na minha vida que eu não suportava mais. Estava ficando insuportável. A falsidade, a aglomeração. Eu lembro que para passar diante das pessoas, tinha que ficar se esfregando, passando, parecia até o ônibus das 6 da manhã, o S14. Uma coisa horrível, você não conseguia chegar de tanta gente, mas tudo pessoas descompromissadas que não estavam indo por Deus. E talvez você fala, não, poxa, o pastor está sempre falando disso, porque o que eu estou falando não é sobre eles, é sobre eu sei o porquê. Eu ia morrer espiritualmente. Talvez a minha família, que tanto lutei para estar na presença de Deus, ia morrer. Porque simplesmente eu não estava mais recebendo. Meus irmãos, esse Ney que você vê aqui pulando alto, tem alguém da tropa aqui? Irmã Vanessa, vocês me viam fazer isso? Eu não dava um glória, irmão, não glorificava a Deus, eu ficava ali, sabe? E eu não estou falando do lugar, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando
casa de Deus, Betel. Deus sempre vai te colocar no lugar aonde Ele sabe que é o que você precisa para resolver os seus problemas. E aí, nessa terceira ordem aí Ele vai para a terceira ordem que é, habita ali. Deus quer que a gente persevere com compromisso aonde Ele mandou a gente ir. E, gente, modéstia à parte de perseverança, eu posso dizer para vocês. Porque quando a gente iniciou aqui, Deus falou, vai, faz, e confirmou e tal. Tantas coisas aconteceram que a vontade era de desistir. De falar, meu Deus, eu estou fazendo aqui o que é o bom, o que é o certo, e só tomo paulada, então chega. Chega, eu já estou tratado, já estou sarado da dor, eu vou procurar uma igreja dessa daí, talvez me tornaria um líder lá, mas eu bem sei, lá na minha alma, o porquê eu e nós estamos aqui. Cada um na sua individualidade. E não é sobre esperar o outro. Eu não posso esperar que a irmã Vanessa me mande uma mensagem para eu estar bem com Deus. Eu não posso esperar que a irmã Liliane ore por mim para eu estar bem com Deus. Só o fato de estar aqui é a oportunidade que eu tenho de buscar o meu Deus, independente de qualquer um de vocês orarem por mim ou não. Se vocês orarem por mim, se vocês me mandarem mensagem, eu vou ficar feliz. Vou. Mas a minha vida com Deus independe disso. Porque eu sei dos problemas que eu tinha e hoje o que Deus está fazendo na minha vida e na vida da minha família. Quem está entendendo, diga amém. Então, obedeça. E a última ordem para a gente fechar. Ainda sobre habitar, Deus quer que permanecemos no lugar que Ele preparou para nós. Temos que ser firmes e constantes para desfrutar das bênçãos e da graça de Deus por permanecer no Betel de Deus. Deus, Ele deu ordens. Eu já vi pessoas, meus irmãos, e aqui eu não estou falando, quero que você entenda, eu não estou falando sobre o Viva. Porque casa de Deus tem outros lugares aí também. Você pode sair daqui para outra igreja, também é Betel. Mas eu estou falando de experiências pessoais. Teve uma família muito abençoada, que lá no início, a mulher teve um sonho. E ela não tinha vindo nesse lugar, não sabia como era a fachada, na época não tinha um letreiro, era só a fachada ali. E essa pessoa teve um sonho. Essa pessoa estava numa igreja e ela sonhou que ia no banheiro dessa igreja. E lá no banheiro dessa igreja tinha muita água podre, de esgoto. E lá dentro do banheiro tinham pessoas fazendo coisas, diferentes do que se espera. Enfim, então ela teve aquele sonho terrível e de repente ela ouve uma voz. É o sonho da irmã, não fui eu que botei o sonho nela, tá? Ela pegou e falou que uma voz mandou ela olhar para o lado ou para trás, não me recordo. E ela olha para trás ou para o lado e ela vê a fachada de uma igreja, sem nome. Só que no sonho ela via um nome. Viva. E a irmã e a família, corre e vem, conta essa experiência e falou, Deus me mandou estar aqui. E aí, amém, Deus começou a fazer uma obra, Deus começou a agir na vida da esposa, na vida do esposo, na vida da filhinha, e as coisas foram acontecendo com toda a luta, uma obra muito grande a se fazer, mas Deus foi fazendo. Deus foi abençoando, as coisas foram acontecendo. Num dado momento, por questões, eles evangelizaram o próprio parente, o parente veio, o parente foi amado, e eles ficaram um pouco, por isso que eu elogio muito vocês, por isso. O parente foi amado, foi acolhido, e parece que entrou um ciúme, talvez, no coração, ou foi a razão, não teve nada. Eles murcharam e saíram da igreja. Era o lugar onde Deus tinha falado para eles estarem. Foi o lugar onde Deus começou a fazer uma obra linda na vida deles. Hoje, lamentavelmente, o marido está fora da igreja, a esposa não consegue voltar porque tem uma dependência ali, e a família está assim, o marido está com a cabeça totalmente virada, era um homem de Deus, um rapaz de valor, meu Deus do céu. E de repente hoje ele é outra pessoa. E agora para voltar? Poderia ir para outra Betel, tá cheio de Betel aí,
Mas até para ir para outra Betel é difícil, porque se Deus mandou ir para Betel, X, e a pessoa não entende, então, em nome de Jesus, a mensagem não era nem esse propósito, mas eu quero que você entenda isso. Se Deus mandou você estar, esteja. Se você tiver que sair, sabe qual é a razão para sair de uma igreja? Pecado da liderança ou, de repente, de liderados, mesmo assim, que não sejam confessados, que não sejam perdoados, que não sejam reconhecidos, e aquilo está atrapalhando a sua vida. Aí você tem que sair. Agora, cuidado, porque as razões pelas quais as pessoas saem são por causa delas, só que ela coloca Deus. E o mesmo Deus que manda vir é o mesmo Deus que manda sair. No processo, no meio do processo, todos os casos sempre dava alguma coisa de ruim. Por que isso? Porque quando a pessoa está passando por um problema, Deus ele encaminha a pessoa para um determinado lugar por um propósito. Só que quando chega nesse lugar, a pessoa vai ser tratada. Se ela veio com um propósito, ela precisa ser tratada. E talvez o tratamento não seja aquilo que se espera. Todas as vezes que eu vou ao médico, os remédios nunca são o que eu gostaria de ser, que fosse. Toda vez que eu vou a algum lugar, ao médico principalmente, os exames não são o que eu gostaria que fosse. Toda vez que a gente bota uma causa na justiça, demora muito. Os advogados têm fama de quê, doutora? Ladrão, são ladrão, querem meu dinheiro. Uma vez a pessoa falou, né? Ah, e é natural. Poxa, o advogado fez isso. Ei, sabe o que eu aprendi aos 48 de vida, indo para 49, se Deus me permitir? Se eu não sei fazer, se eu não tenho capacidade para fazer, eu não tenho capacidade para curar a minha filha, eu só tenho para orar por ela. Mas nem tudo é oração. Tem hora que precisa do remédio. A dentição da minha filha, sendo a minha filha, estava igual de tubarão, toda torta. Qual a oração que tira? Alguém conhece aí? Me ensina a oração que tira. Pega aqui na Bíblia e bota aqui uma oração. Deus faz milagres? Sim. Mas para que tem os médicos? Para que tem dentista? Para quê? E aí você se submete. Aí você tem que pagar. Aí você tem que botar aparelho. Aí tem que mexer. Aí sua filha fica com dor. Fica roxo aqui, porque está mexendo na arcada. Tá rasgando o osso por dentro. A cartilagem do céu da boca. Tem que abrir, expandir. Dói. Você vê a filha sofrendo. Mas eu aprendi a me submeter. Deus falou, obedeça os médicos. Faça o que você não sabe fazer. Faça a sua parte, ore. E faça o que está sendo orientado. E aí, Deus vai e fala, habita ali. Firma os pés ali. Porque é ali. Mas Deus, Betel não tem nada. É ali. E a última ordem é, edifica um altar. Olha isso. Até aqui, falou do problema dele? Cadê o problema? Esquecemos do problema de Jacó. Tinha um problema, mas até aqui, as 4 ordens de Deus edifica ali um altar. Aí olha o que Deus fala para ele. Lembra quando o anjo apareceu a você e que você botou um altar? Então, lembra que eu tirei você e mudei a sorte lá quando teu irmão queria te matar? Faz aquele mesmo altar aqui agora. Então não é sobre o teu problema, é sobre as suas atitudes diante daquilo que Deus está te chamando. Nesse lugar, quem está aqui, Deus tem um propósito muito específico. E quando eu falo isso, eu não estou falando para o Rodrigo, que está lá no final, não estou falando para a irmã Vanessa, que está aqui na frente, eu estou falando para nós como igreja, incluindo a mim e a pastora. Eu sei, meus irmãos, eu não sobrevivo lá fora, nem no mundo e nem numa outra igreja. Só se Deus me der uma ordem expressa, falar, Ney, você vai para a igreja tal. Aí eu vou. Mas eu não sinto de Deus a cada vez que eu vejo um vídeo na internet, a cada vez que eu fico sabendo das coisas que estão acontecendo por aí. E olha que eu não quero saber, irmãos. Eu não quero saber. Essa semana, depois de anos,
10 anos se passaram, encontrei com uma pessoa, a pessoa parou do meu lado, meu Deus do céu. Ela veio falar coisas de um determinado lugar que diante de Deus, eu digo para vocês, eu achei que tinha mudado. Eu achei que 10 anos depois, as coisas mudaram. E quando eu ouço ele relatar coisas recentes, eu tento quieto ali, que a pessoa tinha que manter a postura, que depois a pessoa vai lá e fala que eu falei, então eu fiquei quieto, né? Só Deus mesmo, né? A gente tem que estar orando, não, guarda teu coração. E o rapaz com ódio, dizendo, meu pai quase morreu. E eu sei o que é isso. Meu pai, ele desmaiou, ele teve um AVC, um infarto na minha frente, mas esse rapaz ele é da área da saúde, ele conseguiu ali ressuscitar o pai com manobras, e ele falou, ele caiu, pastor Ney, na minha frente, com o rosto no prato, por causa desses desgraçados. Aí ele começou a falar o que estão fazendo com o pai dele. E eu falei, meu Deus, nada mudou. Meu pai na pandemia ficou carne e osso, com a barba desse tamanho. Meu pai quase morreu todas as vezes e ninguém fez nada, ninguém não sei o quê. E eu quieto. Na pandemia, graças a Deus, não conseguimos fazer por 100%, mas pelo menos aí 90%, até o carro do irmão Josias faleceu na pandemia, irmão. Foi a pandemia que matou o carro do irmão Josias. No tempo certo ele vai honrar. Agora, olha só. E aí eu ouço isso e eu olho e falo, Senhor, obrigado. Eu te agradeço. Com toda a luta, com toda a tribulação, Betel é o lugar. E nesse momento eu quero pedir o ministério de louvor e eu quero concluir. Fique de pé, eu quero ler a conclusão, você de pé, porque eu quero orar por você para que você faça isso. Não importa o problema que você está. Ainda que, como o caso de Jacó, foi uma sentença de morte, que é o ápice para o ser humano, é o fim da vida de alguém, é a morte, vida humana. Mesmo diante disso, Deus não trata problema. Deus trata você. E a partir da sua posição, Deus vai lá e resolve o problema. E aí, antes de ler aqui a conclusão, olha o que acontece no final. Versículo 5. Quando eles partiram, olha aqui. Quando eles partiram, sabe o que significa? Jacó, ele partiu. Que loucura, Senhor, eles querem me matar, vão me pegar no meio do caminho, vão me matar. Vai para Betel. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Quem resolveu o problema de Jacó, gente? Sabe por que você está aqui hoje de manhã? Para Deus dizer para você, ei, você está no lugar que eu mandei você ir. Não tem uma pessoa aqui, nem agora e nem nenhum culto, que eu chamei. A irmã Vanessa está aqui, eu falava, não venha. A questão não é comigo, não é com vocês, foi comigo. Fiquem, ninguém pode dar baixa, eu falava. Quem aqui conhece o Cosme? Um negão desse tamanho, barbudão, careca, Cosme, esposo da Zumara. É meu amigo há 22 anos, trabalhamos juntos. A filha dele, a gente foi levar para ter bebê, buscamos. Eu tenho fotos que nem os pais têm, dela bebezinho no carro. 10 anos se passaram, eu nunca o chamei para cá. Eu tenho meu cunhado, não chamo. Foi um voto que eu fiz a Deus desde o início, de não chamar ninguém. E quando vem visitante, que eu converso ali, eu falo, irmão, se você já tem igreja, fique na sua igreja. Agora, uma convicção eu tenho. Por que isso, pastor? Porque eu sei que todas as pessoas que vêm para cá, foi Deus quem trouxe. Ninguém que está aqui veio por um cantor e ficou. Porque existem eventos chamados eventos ponte. Sabe o que é um evento ponte? Você faz o evento, aí vem as pessoas, e a partir daquele evento a pessoa fica na igreja.
Então vem um Fernandinho aqui, aí a pessoa vai vir para ver o Fernandinho, conhece a nossa igreja. Até aconteceu com o batismo, né? O irmão Carlos e a irmã Tânia vieram num batismo, que é um evento natural. Ele não foi feito para atrair ninguém. Ele foi feito para abençoar quem está se batizando. A igreja é convidada a prestigiar os irmãos. Aí vem o irmão Carlos, a irmã Tânia, conheceram a igreja. No final ele falou, pastor, gostei, talvez eu venha para cá. Eu acho que eu fui até... O que eu falei? Você lembra o que eu falei? Fala aí. Eu falei, vem, irmão, pelo amor de Deus. Vem. Não, o senhor ficou sendo... Quando a pessoa fala que vem para cá, eu tenho o maior receio, para não falar medo, de eu ser o influenciador, influenciar aquela pessoa. Mas uma coisa eu tenho convicção em Deus. São 9 anos que vai fazer. Eu nunca chamei ninguém. Eu tenho na minha casa, talvez eu já joguei fora em algum momento ali de querer me desfazer e tirar certas coisas para trás. Eu tenho um banco de dados com mais de 6.000 nomes, endereços e contatos. Muitos deles já estão defasados. Isso de membresia, 6.000. Alunos eu tenho 4.000, bem recente, tudo nome, telefone, tudo. Diante de Deus e no altar, eu não chamei ninguém. Até hoje, às vezes a pessoa entra lá, tem uma pessoa aí que depois de 9 anos entrou lá, querendo, eu vou confessar para você, querendo vir, eu nem respondo. Porque eu não quero que venha, porque eu estou chamando. Então uma coisa eu tenho, se você não quiser ter, amém, assim seja sobre a tua vida. Mas eu tenho convicção de que todas as pessoas que estão aqui, foi o próprio Deus que chamou, até porque esse lugar não tem atrativos humanos. Havia um propósito de Deus na vida de Jacó. Mas para que esse propósito se realizasse, Jacó teve que obedecer a estas 4 ordens, que Deus lhe deu. Façamos como Jacó, para que a bênção de Deus e a resolução dos nossos problemas sejam manifestos em nossas vidas. E eu fecho dizendo isso para você entender que quando eu falo isso, eu tenho autoridade de Deus para falar. Quando eu vim para esse lugar, eu estava com um problemão mesmo. Além do desemprego, vamos dizer assim, né? Tinha também algumas questões que estavam acontecendo, surgindo. Uma possível ameaça de morte, porque, né? Por queima de, né? Enfim. Agora tem edição, está sendo filmado, pode cortar. Mas estou falando, abrindo meu coração para vocês. Tinham 8 seguranças armados. E era um problemão. E um dia, porque quando você está no meio do problema, você quer resolver o problema. E eu tinha total legitimidade para tentar resolver o problema, até pela lei, pelas formas de se fazer. E eu fui lá para resolver. Vamos conversar, vamos desfazer o mal entendido. E também eu tenho direitos nisso, nisso aqui, por causa disso. Está aqui, ó, no documento, é isso aqui. E eu fui para isso, para resolver aquela situação. E aí eu recebo um telefonema na hora que eu estou na porta, no portão, diante do problemão. O telefone tocou e a pessoa falou: eu tinha encomendado aqui o letreiro. Era um letreiro, era só uma palavra viva, luminosa, que ficava aqui na testa, aqui na frente. Um V-I-V-A, viva. E quando eu estou lá, disposto a me enfiar no problema mesmo, porque eu já estava mesmo no problema, já estava chateado, magoado, com raiva, com ódio, com sentimentos muito ruins. E eu estava lá para resolver o meu problema. Eu falei: Deus, vamos embora. E aí, o telefone toca. E a pessoa estava aqui no portão, na época era uma casa, ainda não era igreja, e a pessoa falou assim: seu Ney, pois não. Eu ali no portão já querendo arrumar uma confusão mesmo. E aí o rapaz falou: olha, a palavra viva ficou bonita, ficou linda,
Ele estava se referindo à palavra V-I-V-A, viva. Ficou linda, mas não tem ninguém aqui para receber. Aí eu, na hora, entrei no carro, eles ficaram até olhando assim, meu Deus, vai pegar uma arma, o homem tá brabo. Entrei no carro e nunca mais voltei. Mas eu quero dizer para você o que Deus falou para mim nesse momento. Ele falou assim, olha, você tem um problema diante de você e o problema é uma guerra. Eu até vou contigo, porque eu prometi que estaria com você. Mas em guerra, pessoas se machucam, pessoas morrem, pessoas em todos os sentidos, emocionalmente, vai ser uma guerra. Você tenha hoje a oportunidade de deixar para trás os problemas e desejar viver uma nova vida. E eu também serei com você. E nunca mais eu voltei. Deus guerreou, Deus fez o que tinha que fazer. Eu tirei tudo que ia ser processo. Eu tirei tudo, perdi dinheiro, falei, chega. Eu não movi uma palha. Deus resolveu tudo, 10 anos se passaram. Problema talvez até exista, mas não mais faz parte da minha vida. Eu quero declarar sobre a sua vida que problemas sempre vão existir. A questão é se eles vão fazer parte ou não da sua vida. Hoje você tem a oportunidade de escolher entre o seu problema ou ir para Betel, ou ficar em Betel, lutar pela sua vida e pela sua família em Betel, porque Betel é o lugar onde Deus mandou você estar. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar e abençoar a sua vida. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é um Deus que cumpre a tua palavra. Se há pessoas no nosso meio, Senhor, que estão com problemas de qualquer ordem que seja, porque a tua palavra hoje falou até de um problema de morte, que é o ápice do ser humano. Se nesta manhã tem pessoas com problemas com filho, com filha, com marido, esposa, problemas financeiros, problemas profissionais, em qualquer área que seja, tomamos posse da tua palavra. E nós não vamos focar no problema. Nós vamos nos levantar, vamos andar, vamos ir ao encontro de Betel. E quando chegarmos em Betel, porque o Senhor já nos deu Betel, nós vamos fazer um altar. O altar fala de uma intimidade pessoal com o Senhor. Então não é sobre os inimigos, não é sobre o problema, é sobre o meu altar diante do Senhor. É por isso que eu dediquei a minha vida, mesmo em meio aos problemas, que mesmo em Betel tendo problemas, eu decidi erigir um altar ao Senhor. Eu decidi fazer o meu altar pessoal, ainda que pessoas ao meu redor não queiram, mas eu quero erigir um altar, levantar um altar a Ti, Pai. Que nesta manhã, cada vida aqui, deixe os problemas para trás e desejem viver em Betel. Porque quando Jacó estava em Betel, o Senhor colocou um temor no coração daqueles homens e eles não vieram arrumar problema com a família de Jacó. Eu creio que se eles entenderam esta palavra e se eles aqui se posicionarem diante do Senhor no lugar que o Senhor colocou, o Senhor pessoalmente, não será Jacó, não será a pessoa, será o Senhor que vai lá agora nesse problema e vai começar a tratar com estas pessoas, estas circunstâncias, com essa enfermidade, com esse demônio que está mexendo nas finanças. É o Senhor que vai fazer, mediante ao altar, que esta pessoa vai levantar diante do Senhor a partir de hoje, a partir desta palavra, a partir da tua palavra que foi lançada neste lugar, que chamamos de casa de Deus, que é o Betel de Deus na nossa vida. Por isso agora, como sacerdote do Senhor neste lugar, como profeta do Senhor que ministra a tua palavra, como ministro do teu evangelho, eu abençoo cada família aqui, cada vida aqui, Senhor, que está neste lugar, nesta casa de oração, que se eles entenderam e se posicionar, a partir de hoje, é o Senhor que vai resolver, e o posicionamento deles é que vai trazer a renovação, a restauração, a provisão e a solução desses problemas. É o que eu te oro entregando nas tuas mãos,
em nome do Senhor Jesus. E quem crê e concorda e recebe esta oração, diga amém. Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Hoje à noite o tema é como viver a vida com sabedoria. 19h30 você tem um encontro marcado com o Senhor. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre cada situação que você está passando, em qualquer área que o inimigo tente sobre você. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre a tua mente, que haja paz. E que estas bênçãos poderosas sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, não somente no dia de hoje, mas que estas bênçãos e esta paz te acompanhem todos os dias da sua vida. E quem recebe, diga...